alegria, exaltando Deus do amor. Do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, qual ovelha sem pastor, libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão, tempestade e harmonia, os mais pobres deste chão, resgatar a cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, qual ovelha sem pastor, libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Aleluia! Que a luz de Cristo brilhe. Nos envolva em
Quero assim dar as boas-vindas com esta leitura do Salmo 113, com esta canção, a todos vocês e a todas vocês que estão aqui comigo. Vocês em sua casa, eu aqui na minha, mas estamos juntos e juntas, conectados com Deus. E nós estamos aqui nesta noite para podermos juntos meditar na palavra de Deus. Na palavra, nós somos informados que Jesus Cristo subiu aos céus e de lá volta o seu olhar para todos os humildes cristãos até o dia em que retornará. Que através da graça e do conhecimento presenteados por Deus, possamos ter um bom encontro sobre o tema A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós dizemos que Jesus está no céu, sentado no trono ao lado direito de Deus, isso não significa que ele esteja longe de nós e não nos possa ouvir. Cada agradecimento, cada pedido é acolhido por Jesus. E por isso eu convido para orarmos. Amado Pai Celestial, nós estamos agradecidos, agradecidas pela oportunidade de estarmos reunidos e reunidas aqui neste momento, para juntos podermos meditar e aprender a Tua palavra. Obrigado por mais esta noite, por este dia que passou, por alimento presente em nossa vida, pelo trabalho, pela saúde e por demais graças derramadas em nossa vida. Fica conosco neste momento de louvor, reflexão e oração, afastando de nossas vidas todos os males, todas as preocupações, ansiedades e tudo mais que possa querer atrapalhar-nos de aprender com a Tua palavra. Prepara assim a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a ascensão de Jesus. Amém. Rendemos glórias a Deus cantando Glória. Quero ler para vocês uma palavra bíblica, leitura de João, capítulo 14, os versículos 1 a 12. João 14, 1 a 12. Lá diz assim: Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.
Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem crer em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Como é bonito, Senhor!
Trago mais uma leitura bíblica para como base na nossa reflexão. Nós encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. Colossenses 3, 1 a 11. E lá está escrito: Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E o que não sai da boca de vocês, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus maus costumes. E se vestirem com uma nova natureza, e esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus irmãos, minhas irmãs, este texto que eu acabei de vos ler, ele faz parte de uma carta que foi escrita, redigida pelo apóstolo Paulo para a igreja, a comunidade que se reúne lá na cidade de Colossos. E esta carta ela faz parte de um grupo de escritos conhecido como Cartas da Prisão. Colossos era uma cidade que ficava em uma importante via comercial que ligava cidades conquistadas, então, na época, pelo Império Romano. Ou seja, tudo que entrava e saía das cidades passava por lá. Passava por esta via, né? Passava por Colossos. Nas proximidades de Colossos, também passavam dois rios, chamados de Lico e de Meandro. E justamente as margens desses rios possuíam terras muito férteis, onde, sim, eram produzidos figos, azeitonas, cereais, e além de boas pastagens também para as cabras, para as ovelhas e os camelos. E, claro, nesta região se produzia uma lã preta muito cobiçada por tecelões e comerciantes. Naquele tempo, Colossos chegou a ser uma cidade grande, de fama reconhecida, mas esta região fértil era frequentada e abalada por grandes tremores de terra, né, terremotos. E no tempo do reinado do imperador Nero, mais ou menos 60 anos depois de Cristo, já, né, quando Cristo já nos deixou aqui da terra, Colossos e Laodiceia foram arrasadas por um grande terremoto. A cidade de Laodiceia ela foi reconstruída mais tarde, mas Colossos não conseguiu mais se reerguer como uma cidade. Aos poucos ela desapareceu na história.
O curioso é que Colossos não foi uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo, porque muitas das primeiras comunidades cristãs foram fundadas, né, com a missão, as viagens do apóstolo Paulo. E provavelmente o fundador daquela comunidade de Colossos foi um camarada chamado Epáfras, que ao longo da sua vida aderiu ao cristianismo sempre porque ele ouvia com carinho e dedicação as pregações de Paulo lá em Éfeso. E é bem provável que Paulo nem mesmo tenha tido chance de visitar esta comunidade durante a sua vida. Até porque Paulo foi preso por muito tempo, né? No tempo em que Paulo, inclusive, esteve preso, ele recebe, através das visitas que o Epáfras faz, então, notícias dessa comunidade, de seu amor pelo próprio apóstolo. E ali mesmo, na cadeia, Paulo recebe um relatório desse bonito trabalho desta igreja. Quando nós registramos a nossa história, né, escrevemos ela, a gente vai dizer para as gerações futuras o belo e bonito trabalho que a nossa igreja faz. Tudo isso aqui, né, que fica registrado, os lives, os nossos cultos online. Depois, Epáfras também comunicou para o Paulo as ameaças que a igreja vinha sofrendo devido a falsos mestres que haviam disseminado, né, falso ensino, confundindo, então, assim, os cristãos e as cristãs daquela comunidade. E é justamente neste ponto que entramos no tema do dia de hoje, também no culto que celebraremos amanhã. Porque nós estamos refletindo e vivendo a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A ascensão foi um evento na vida de Jesus, que é relatado no Novo Testamento, de que Jesus, ressuscitado, foi elevado ao céu como um corpo físico na presença de 11 de seus apóstolos, ocorrendo no 40º dia da sua ressurreição. Ou seja, 40 dias após a ressurreição de Cristo, então ele é elevado aos céus. E os falsos ensinos que eram apresentados àquela comunidade de Colossos tentavam, então, diminuir a obra salvífica de Deus realizada na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus cristãos pregavam que para alcançar um grau mais elevado do ser cristão era necessário voltar a algumas práticas e costumes do Antigo Testamento. Por exemplo, praticar jejuns, praticar o ritual de purificação da lua nova, observar o sábado, deixar circuncidar-se, e observar também as leis do Antigo Testamento. Mas Jesus já havia, ao longo da sua missão, quebrado todas esses rituais, essas regras, né? Esses ritos faziam as pessoas mais santas e perfeitas, segundo os falsos ensinos. Também aparece uma queixa sobre os ensinos de Paulo. Claro, eles tentam falar mal, né, do Paulo para que não sigam esta linha de pensamento, que parece não ter dado muito crédito aos preceitos dos anciões. Porque estas doutrinas, elas eram transmitidas via oral, né, pelo diálogo, através das histórias, pelos mais velhos, pelos anciões, né? Os judeus cristãos davam muito valor a estes ensinos e, por isso, queriam a todo custo mesclar o cristianismo com o judaísmo. Tinha também um outro grupo que entendia que um cristianismo puro só poderia ser adquirido através do conhecimento, da sabedoria. E este grupo ficou conhecido como gnósticos, porque estes pregavam que o autêntico discipulado de Cristo só poderia ser adquirido por um conhecimento superior, através de uma divindade, sei lá, né?
O cristão, então, se encontra cada vez mais perto da perfeição, abstendo e refreando os prazeres e tendo autocontrole do seu corpo. Mas eu quero dizer para vocês que, ao invés de confiar na ação salvadora de Cristo, os que tumultuavam a comunidade, no caso esse grupo de agnósticos, eles acreditavam na autossalvação. Ou seja, aqueles que pensam só em si, né? Não estão nem aí para o próximo ou para a próxima. Ensinavam que a morte redentora de Cristo na cruz teria que ser complementada. Cristo não seria o único mediador entre Deus. Olha só, né? Para a nossa realidade, para o nosso conhecimento hoje, eles viajaram, né? Então, Cristo não poderia ser o único mediador entre Deus e os homens, mas parte de uma série de poderes espirituais. Então, estes movimentos, eles não poderiam romper com o cristianismo, mas pregavam que não se deveria exagerar na adoração e na veneração a Cristo. Fortemente era pregado a fé nos espíritos, o culto aos anjos e a veneração dos elementos, por exemplo, estrela, lua, sol, né? Pois todos estes também são criaturas de Deus. E aí Paulo entra nessa história. Apesar de ele nunca ter ido até aquela comunidade, ou talvez não foi, né? Não existe um relato histórico dizendo isso, Paulo então inicia sua defesa da superioridade de Cristo. Eu vou ler um trecho que ele escreve para essa comunidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte de sua glória. Olha só, aqui a gente pode perceber quão profundo e refinado é o conhecimento de Paulo. E o conhecimento que ele tem a respeito de Cristo. Porque ele sabe onde querem chegar os que se mostram contrários à sua teologia, no caso, a teologia de Cristo. Paulo tem conhecimento de uma busca por satisfação baseada na lei e no que eu devo fazer para chegar ao alvo. Porque o alvo é a ressurreição e a nova vida em Cristo Jesus. E esta ressurreição e nova vida em Cristo é o ponto de partida para todo cristão e toda cristã que foi santificado por Cristo Jesus, com seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição. Enquanto que o primeiro grupo diz, você tem que fazer tal coisa para que seja santificado. O segundo grupo diz, posso e quero fazer tal coisa porque Cristo me santificou. E aqui nós chegamos num ponto fundamental da fé luterana. Talvez tenha alguém neste grupo nos acompanhando que talvez não seja luterano, mas acredito que todos são. Mas olha só, um ponto fundamental da fé luterana. Não chegamos à santidade ou à salvação por nossos méritos ou pelos nossos esforços. Nem mesmo posso ajudar a minha santificação e salvação. Assim sendo, então, o pensamento luterano está alicerçado na teologia pregada e defendida por Paulo, baseado na história de vida e ensinamentos de Cristo Jesus. Ele entende que nós somos santificados em Jesus Cristo e somente dele, por pura graça e por pura misericórdia, vem a salvação. Nós não nos salvamos sozinhos. Somos salvos por Cristo Jesus, que viveu, que pregou, que morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus, de onde então ele governa o mundo ao lado do seu Pai.
Este Jesus subiu aos céus. E as Escrituras Sagradas deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Ele subiu do chão de uma forma gradual e visível, observado por muitos espectadores atentos. Enquanto os discípulos se esforçavam para terem um último sinal de Jesus, uma nuvem o encobriu. Não viram mais Jesus, mas 2 anjos apareceram e prometeram a volta de Jesus Cristo, da mesma forma como viram ele subir. Portanto, a ascensão de Jesus Cristo, ela é significativa por várias razões. Por exemplo, a ascensão sinalizou o fim de seu ministério na terra. Ela significava sucesso em seu trabalho terreno. A ascensão marcou o retorno da sua glória, glória celestial. Ela simbolizava a sua exaltação pelo Pai. Ela permitiu que Jesus preparasse um lugar para nós. Ela indicava o início do seu novo trabalho como sumo sacerdote e mediador da nova aliança. A ascensão estabeleceu o padrão para o seu retorno. Quando Jesus retornar para estabelecer o reino, ele voltará assim como ele foi, ou seja, de forma literal, corpórea e visível nas nuvens. Então, meus irmãos e irmãs, sabendo que Jesus vai voltar, nossas atenções, elas devem se voltar para as coisas do alto. As coisas vindas, os sinais vindos dele e de Deus. Mesmo que a nossa vida aqui na Terra e o nosso trabalho não possa parar. Nosso dia a dia continua, nossa rotina continua, mas nós devemos voltar as nossas atenções para aquilo que vem do alto. O que Paulo incentiva é que os cristãos e que as cristãs vivam desprendidos da riqueza e do acúmulo de bens somente com o intuito de possuir mais. Ou seja, voltar o olhar para os céus não significa abandono. Se eu dedico o meu olhar para o céu, eu não vou abandonar o que está ao meu redor, não vou abandonar meu trabalho, minha vida terrena, minha família, meus próximos amigos e amigas. Então, voltar o olhar para os céus não significa abandono e descanso com o próximo e a vida terrena. O olhar para o alto, o olhar para o céu, somente é recomendado porque é lá que Cristo está. E é de lá que ele retornará. E assim eu quero convidá-los e convidá-las para que vivamos de forma condizente como pessoas cristãs, esperando confiadamente o dia da volta de Cristo, para junto dele estar e poder participar desta grande festa cristã. Que assim seja. Amém. Queremos louvar e agradecer cantando Te Agradeço. Tudo que tens feito
Compartilho com vocês uma notícia boa. Nós já podemos celebrar cultos presenciais, né, com a participação de pessoas. E eu apresento aí na tela já o plano de cultos que elaborei, então, para os próximos 3 finais de semana aqui em nossa paróquia, nas nossas 4 comunidades, também no ponto de pregação em Costa Azul. Nós vamos começar devagar. Neste final de semana, oferecemos culto em Jardim Limoeiro. E aí eu quero destacar que em Jardim Limoeiro teremos culto amanhã, porque amanhã é o dia de Ascensão. E, novamente, domingo de manhã, também culto de Ascensão. Então, quero dizer para vocês, principalmente o pessoal de Jardim Limoeiro, que ofereça esses 2 cultos para proporcionar que pessoas venham no de amanhã e outras pessoas venham no de domingo, porque ainda não é hora da gente encher a igreja, né? Nós vamos ter que redobrar todos aqueles cuidados que a gente teve no ano passado, né? Manter o distanciamento, é obrigado vir de máscara, cada um traga a sua própria garrafinha de água, não devemos, em hipótese nenhuma, ligar os ventiladores, deixar as janelas bem abertas para que a igreja fique arejada, né? Quem não é da mesma família, então, deve sentar distante, a família pode sentar junto, né, porque já vivem juntos. E nós vamos oferecer Santa Ceia em todos os cultos até o final do mês. Então, quem não pode vir num, vem no próximo e tem a oportunidade de fazer, né? E no domingo a gente já vai estar com a igreja aberta desde cedo, a partir de 8 horas, né, 1 hora antes. Então, de repente, se você ainda não se sente à vontade em estar junto ali no culto, na celebração, mas quiser passar um pouquinho mais cedo, sentar ali e fazer sua oração no templo, então está disponível e também estarei ali para
um breve, rápido diálogo, se for preciso. Mas sim, né? Então nós temos amanhã Jardim Limoeiro, sábado agora em Ferrosa e domingo em Jardim Limoeiro novamente. E no próximo final de semana, então, na sexta-feira, Jardim Limoeiro outra vez, no sábado na Serra Sede e no domingo de manhã em Nova Carapina. Lembrando que no próximo final de semana que vem nós estaremos celebrando, então, Pentecostes. Vou tentar mostrar aqui. Então, este é o convite, né, para que vocês possam vir aqui para a comunidade Jardim Limoeiro amanhã, quinta-feira, às 19h30, e domingo, às 9h da manhã. E para a comunidade de Ferrosa, no sábado, então, às 19h. Vamos lembrar, né? Devemos ter todo o cuidado, com todo o cuidado sendo observado, nós podemos celebrar um belo culto. Já estamos preparando e nos preparando também para receber assim quem vem. De avisos eu tenho estes e contamos assim com a compreensão e a colaboração de todos neste processo de retorno dos nossos cultos. Então, temos bastante oferta até o fim do mês. Vamos nos falando, dialogando, para que todo mundo possa ter a oportunidade de também vir e participar junto aí com a nossa comunidade. Esses seriam os avisos. Nós vamos estar, então, constantemente falando mais sobre isso, sobre esse retorno. Também outras atividades, vamos conversando ainda ao longo da semana que vem para planejar o setor de trabalho, mas tudo tem que ser com calma, não vamos voltar tudo de uma vez, porque não é possível, até porque na nossa grande vitória nós ainda estamos no risco alto, no vermelho, esperamos que na próxima semana caia, venhamos por risco moderado, amarelo, né? Descemos por verde e assim. E vamos continuar nossas forças, nossas uniões aí orando, né? Com muita força e vontade para que possamos voltar com calma, com cuidado, que as vacinas cheguem logo para todos, e assim nós vamos celebrar a vida. Convido então para que nós tenhamos nosso momento de oração, e peço que vocês então já ajudem, já coloquem as suas orações ali no chat, né? Podem escrever, eu compartilho. E enquanto vocês escrevem, enquanto eu vou aguardando aí vocês escreverem, para a gente já iniciar o nosso processo de oração, nós cantamos ou ouvimos o Kyrie eleison, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Oremos. Deus.
A Irani Onesorg pede oração para toda a família. Norma Detman agradece, gratidão por poder assistir esta reflexão, acompanhar. Obrigado, Norma. Que Deus sempre te abençoe na sua vida. Queremos colocar em nossas orações, eu peço também a todos e todas, para que lembremos em nossas orações, em especial, da nossa querida Anilda, aqui da comunidade, do nosso coral. A Nilda vem passando por momentos complicados com relação à sua saúde, e hoje, então, ela compartilhou comigo que ela terá que fazer uma cirurgia, não tem como, mas, e aí ela pede muito que nós oremos por ela, para que tudo isso possa correr bem. Oremos pelos médicos, pela família que estará ao lado dela. Anilda, sei que você está aí, podes acreditar que estaremos como tua grande família, Igreja Jardim Limoeiro, Paróquia Serra, em oração contigo. Jesus Cristo diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Como é bom aqui podermos nos encontrar, eu chegar à casa de vocês, pena que não posso vê-los e vê-las, mas vocês sempre me veem. Nós chegamos aqui, talvez, no início desta live, com nossas preocupações, ansiedades, mas também com agradecimentos. Por isso, primeiro, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque, ao longo da história da humanidade, sempre deste capacidade a pessoas como o apóstolo Paulo. Através delas, a tua palavra continua sendo anunciada com todo o cuidado e amor. Porém, não poderíamos deixar de falar do rumo preocupante que muitas igrejas, e principalmente seus líderes, têm tomado. Também, ainda hoje, existem mensagens que são enviadas aos cristãos como sendo palavras de Deus, e não é. Também hoje existem muitos que querem aparecer e enriquecer às custas da ignorância e fragilidade da fé das pessoas. Oração pela recuperação do Antônio Schultz, com Covid. Não permita que falsos pregadores deturpem tua palavra. Também queremos te agradecer por teres enviado Jesus Cristo ao mundo. Ele é a nossa vida, nossa morte e ressurreição. Ele é quem governa. Ele é quem dá de voltar para o nosso mundo. Em oração por você e por todos. Lucinéia quer agradecer a Deus pela proteção da minha família e pede por todos que estão nos hospitais, pacientes, profissionais da saúde. Pedimos então para o nosso país, neste ano conturbado por causa do Covid, prepara pessoas boas para serem nossos cuidadores e cuidadoras, trazendo a palavra correta, que possamos ter boas opções para viver a nossa vida em meio a essa dificuldade. Pedimos assim por nossa igreja e suas lideranças, em especial pelas nossas comunidades e também as comunidades de vocês que aí estão. Que presbíteros e presbíteras, que ministros e ministras possam sempre ser bons representantes de Cristo em nosso meio. Também pedimos pelas pessoas doentes, acamadas e internadas, como já foi dito. Olha pelos desanimados,
pelos enlutados e os que passam por outras situações difíceis na vida pessoal e familiar. Com tua forte e poderosa mão dá saúde, força e alegria aos que estão passando por estes momentos difíceis. A Nilda, então, ainda compartilha, sábado, dia 15, será um exame delicado. É dia 24 a cirurgia, aliás, as duas cirurgias. E ela crê que tudo vai correr bem. A Inês agradece a Deus que mesmo diante das dificuldades e aflições, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Que todos possam sentir o quanto estás presente na vida de cada um, de cada uma. Todos os demais desejos e agradecimentos colocamos em tuas mãos, orando como Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda a Amanda pede oração pela família, pela família dela. Estamos chegando ao fim desse momento e não poderíamos terminá-lo sem a bênção e sem o envio, mesmo que a gente permaneça onde está. Mas a gente sempre é enviado depois de um culto, de uma celebração, de uma live, para as nossas vidas do cotidiano, mas sempre lembrando que devemos voltar o nosso olhar para o céu. Queiram receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele sempre esteja com vocês e até podermos novamente nos encontrar. Que Ele vos guarde na palma de sua mão. Que assim seja. Amém. Nos encontramos no Facebook, no culto de domingo e novamente na live de quarta-feira que vem. Esperamos todos e todas aí novamente. Cantamos para nos despedir. Cuida bem, Senhor.
ótima e abençoada noite a todos. Tchau, tchau. Até para quem puder vir amanhã, sábado, domingo e no outro final de semana, vamos aos poucos nos encontrando. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um e a cada um. Amém. Auf Wiedersehen para todos nós.